Boa tarde! Tudo bem com vocês? Mais uma live aqui com mais uma convidada. Vou colocar a legenda aqui, legendinha. Aí, acho que foi. Boa tarde, como vocês estão? Todo mundo bem? O tema hoje é cooperativismo. A gente vai falar sobre essa figura societária que é o cooperativismo e vamos falar sobre governança corporativa também, né? Diante desse cenário societário que é pouco difundido. E eu vou trazer uma convidada aqui hoje, né, para falar com a gente sobre isso. Ela é especialista aí em direito de cooperativas. Eu vou deixar ela se apresentar, então fica melhor, né? Ela tá aqui já. Priscila! Aguardando aqui a Pri entrar. Oi, Oi, Pri! Tudo bem? tudo bem? E você? Você me escuta bem? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Tô, Tudo tá certo. tudo certo. Oi, gente, boa tarde. Gente, a Pri, como eu estava falando para vocês, ela é especialista em direito civil e empresarial, especialmente em cooperativas, né? Isso. Trabalha com previdenciário também, tem mais essa, né, Pri? Na verdade, assim, primeiro eu queria gratidão por você ter me convidado. Muito obrigada pelo convite. Você é uma fofa. Ah, Você eu que sabe disso, eu sou sua fã. Ah, É, Falando um pouquinho de mim, eu sou advogada, sou advogada cooperativista há bastante tempo, há 18 anos já eu tô só nessa isso. lida, 18 anos nessa lida. E, na verdade, quando eu comecei, assim, as questões jurídicas, que eu me identifiquei, né, para o lado do direito, eu caí na organização das cooperativas aqui do estado de São Paulo. E aí eu me apaixonei pelo tema cooperativismo, porque ninguém conhecia, era pouco difundido, né, como a gente vai falar. E aí eu me apaixonei e estudei. Claro, a gente tem as outras questões, eu tenho um escritório de advocacia, atendo às outras questões, mas o nosso foco mais é direito empresarial e principalmente o cooperativismo, né? A questão do terceiro setor mesmo. Legal. E é importante você falar isso, Pri, porque o cooperativismo ele tem algumas coisas bem diferentes, né, dos outros modelos societários. E eu queria que você começasse já explicando para a gente, primeiro, por que você se apaixonou, né? Você comentou aí que você se apaixonou pessoalmente, o que te prendeu aí a trabalhar com cooperativismo e explicasse para a gente o que é esse modelo cooperativo, de cooperativas, né, na parte societária. Conta um pouco para a gente. Então, Ju, quando eu entrei na UCESP, né, que é a Organização das Cooperativas aqui do Estado de São Paulo, eu não sabia o que era cooperativa. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar. E quando eu entrei lá para trabalhar, eu fui conversar com os meus pais, né? Falei, olha, eu tô na organização. Aí eles escutaram cooperativa. A minha mãe, pelo amor de Deus, você vai trabalhar numa cooperativa, você não sabe como que é isso, porque é tudo fraude. Daí eu falei, hã? Do que você tá falando, Da sabe onde assim? veio isso, né? Peraí, né? Então, assim, muitas vezes embutido na cabeça das pessoas que vêm lá de trás, essa questão de fraude, né? Cooperativa não funciona e tal. E aí, quando eu entrei lá, a primeira coisa que eu tive que fazer é ler uma penca de livros, entendeu? Muitos livros. E hoje a minha sócia, que é a doutora Fernanda, que deve estar nos vendo, inclusive, a primeira coisa que ela falou foi: você vai estudar, tipo, um mês só de leitura, para você entender onde você está entrando. E Sim. aí eu fui estudar e comecei a verificar que o negócio, primeiro, não era novo, já era difundido em outros países da Europa. Era um sistema muito legal de cooperação entre as pessoas.
já falando do modelo, né? Então, era uma coisa de cooperação entre a união de esforços, né, das pessoas que ali estavam, no prol e bem comum, assim. Diferente do sistema capitalista que a gente já vinha atuando, que era tudo pelo lucro, entendeu? A exploração da força do trabalho, enfim. E aí eu comecei a me aprofundar e comecei a entender, né, conhecer as cooperativas e entender que o cooperativismo estava em muitas coisas que eu nunca imaginava. Por exemplo, eu ia até o supermercado comprar alguma coisa e eu comprava de cooperativas e eu não sabia que era de cooperativas. Então, até hoje, né? Uma empresa pequena, né? Não, e você sabe que é muito engraçado, né? Um grupinho de pessoas ali, uma coisa menor, né? Sem estrutura. É muito engraçado, porque assim, eu estava estudando o tema até, né, das perguntinhas para a gente conversar, e eu conversei muito com umas amigas do meio, e aí era exatamente isso que a gente estava comentando. Por que que a cabeça das pessoas, quando fala em cooperativa, pensa que a cooperativa tem que ser pequena? É um grupinho de pessoas que não se desenvolve. Né? Isso, é um grupo de pessoas que não se desenvolve. Imagina, né? O cooperativismo ele é super expandido, entendeu? E ele pode se tornar uma grande corporação, por que não, né? Então é isso. E o modelo societário hoje aqui no Brasil, ele já tem ele é antigo, não é muito difundido, como você falou, algumas pessoas não conhecem, mas ele já é antigo, né? Tanto que eu acho que a gente vai até conversar um pouquinho sobre isso, mas ele tem norma própria, ele tem uma legislação um pouco antiga, verdade, da década de 70, mas que ainda se aplica com algumas modernizações. Então, não é uma coisa nova, né? É isso. Verdade, a gente tem, a lei é de 74, né, se eu não me engano. 71. É a 5764 de 71. 71, Isso, de 71. Mas aí, se a gente for pensar na nossa estrutura jurídica, né, a gente tem um código penal de 1940 também, e nem por isso, né, ele pois não deixa de se aplicar. Isso mesmo. As empresas talvez não tenha tido um interesse, né, no sentido de agrupamento nesse sentido, porque como você mesmo falou, o agrupamento ele é muito mais fundado nesses valores, no trabalho em si, do que o lucro, né? Talvez a gente tenha, né, muito mais problemas com relação ao comportamento, ao objetivo mesmo, né, dos empresários peitarem isso, esse propósito, né, se unirem, do que a ausência de legislação, né? Tranquilo, é isso mesmo. Aí, Pri, eu queria te fazer uma pergunta aqui. A gente tem falado muito, assim, muita gente fazendo live, muita gente conversando sobre o tema. Como que a gente vai se preparar, né, para esse mundo pós-crise? Como que as empresas vão sobreviver? A gente está vivendo uma transformação não só tecnológica, de comportamento, mas moral, muito grande, né? E aí a pergunta é nesse sentido, né? Como é uma estrutura societária ainda, né, que é pouco difundida, como que você vê que hoje, né, que uma cooperativa pode sair na frente com relação a essa estrutura societária? Como que ela pode se tornar protagonista? Qual que é a vantagem nesse sentido de um modelo cooperativista para outros modelos societários que a gente tem? Pegando um pouquinho do que você falou anteriormente sobre a questão dos empresários e tal, eu particularmente acredito no seguinte sentido: o cooperativismo muitas vezes ele é visto como uma ameaça a esse nicho, tanto da atividade dela, uma ameaça de concorrência, uma ameaça do tipo de sociedade que em vista do que se prega em outras empresas, que é justamente a exploração do capital, né, do trabalho e capital. Quando na cooperativa você tem a união de esforços e o capital é meramente secundário. A visão de lucro que se tem, digamos assim, é a visão do lucro pessoal do cooperado, é um aumento econômico para a pessoa cooperado e não para a empresa que é apenas um sócio. Então, ali é uma gama de sócios, né?
E eu acredito que, assim, é pouco difundido o cooperativismo, mais ou menos, é aquela situação. Muitas pessoas não sabem que aquele empreendimento é uma cooperativa. É Então, se verdade. a gente parar para analisar hoje, por exemplo, elas já estão saindo na frente, sim, principalmente agora falando um pouquinho do ramo crédito, né? Que são essas cooperativas mega competentes, inclusive, elas são fortes concorrentes das instituições bancárias. É verdade. Então, é impossível você falar que nesse cenário você não tenha uma ligação das instituições bancárias querendo, entre aspas, um boicote velado aí das cooperativas, né, de crédito. Porque a gente que está no meio cooperativista, a gente sabe que as cooperativas, elas oferecem vantagens aos seus cooperados. Não só uma vantagem explícita com relação a, no caso de cooperativa de crédito, juros menores, né? A busca de empréstimos com esses juros um pouco menores e tal, mas também o benefício do conjunto. Né, os benefícios que o cooperativismo pode trazer no meio social, né, no meio da comunidade, enfim, Então, então a eu gente fala de acredito. uma responsabilidade corporativa, que a gente fala muito Exato. na governança, né? E aí a gente vê as empresas batendo cabeça em como fazer isso, olhar para o coletivo, e aí está dizendo Isso. a própria natureza societária de uma cooperativa, ela traz isso já, Ela né? traz isso na essência dela, entendeu? Então é o que eu penso assim. Por mais que a gente não conheça e que não seja divulgado a palavra cooperativa na sua sigla, enfim, a gente tem inúmeras cooperativas, Ah, né? A exemplo do que a gente vê aí de cooperativa, inclusive de saúde, né? Que muitos não conheciam, agora já está mais difundido nesse sentido. é verdade. Ô, Pri, você acha que hoje, assim, a produção desse material jurídico, vamos pensar assim, né, no nosso ramo jurídico, tem sido suficiente? Eu digo isso porque quando eu entrei em cooperativa, eu também não sabia o que era cooperativa. Na verdade, eu trabalhava num escritório que prestava serviço, né, para uma cooperativa de saúde. Sim, E, para mim, eu tinha muita dificuldade em entender como era essa questão, né, da participação dos sócios, enfim, fui estudando sobre isso, aprendendo, mas eu não lembro de ter encontrado muitos materiais nesse sentido. Isso há muitos anos, assim, não tinha tanto debate desse tema. Tinha, obviamente, tem a lei, né, tem alguns estudos, mas nada voltado para a gestão especificamente, né? De acordo com o seu trabalho, aí, com as aulas que você tem ministrado, como que você tem sentido a produção desse material, essa doutrina, esse conteúdo jurídico focado em debruçar sobre o tema, né? Em destrinchar mais a cooperativa, em propagar isso, se aprofundar como alternativa para, né, para um negócio mais perene aí ao longo do tempo? Comenta com a sim. gente o que você tem sentido. Olha, igualmente a você, quando eu comecei os estudos, eu percebi realmente que existiam muitos livros técnicos sobre cooperativismo, mas a prática da gestão era totalmente diferente do que estava lá. É, Até porque pegando historicamente aí, na Europa, quando nasceu o cooperativismo nesses lugares, o cooperativismo ele veio de baixo para cima. Então você vê do seio da comunidade, a gente vê muito isso nos livros, né? Do seio da comunidade surgiu a cooperativa. Aqui no Brasil, quando foi instituída a legislação, que é de 71, da década de 70, nós estávamos passando por uma situação crítica no Brasil. Não era uma democracia, certo? é. Então, naquela época, o que acontecia? Você tinha a intervenção direta do Estado nas cooperativas. E tanto é que, se você pegar a legislação seca, né, crua ali, você pode perceber que tem um capítulo específico sobre a fiscalização e o funcionamento dela, que só seria viável, só funcionaria se passasse pelo INCRA, à época, né? É. Que é o Instituto de Reforma Agrária na época. Porque Então, era ligada a esses grupos de trabalho, né? Então,
aqui no Exato. Brasil, historicamente, né, era ligado a essa natureza de atividade até. E Isso. aí eles deixaram tudo na mesma caixa, né? Mais ou menos Exato. isso. Então, a gente costuma dizer que, assim, como na Europa foi uma pirâmide de baixo para cima, aqui no Brasil foi o contrário, né? A pirâmide inverteu, porque foi o governo que instituía e que fiscalizava as cooperativas. E como falar para essa cooperativa que ela teria que ter, então, a partir da Constituição de 88, que foi quando elas foram liberadas, né? A autonomia delas foi liberada, que ela teria uma gestão democrática, que ela teria O que. nosso próprio processo político não era, né? Então foi uma Exato, mudança muito grande. exato. Então, assim, essa questão que a gente discute hoje da gestão democrática, né? Ela vem se atualizando, sim, muito. Só que você não tem muitos arcabouços jurídicos ou livros que você pode procurar, porque tem que as literaturas que eu tenho assim são mais do dia a dia, da prática mesmo, da É, pessoa que vivencia aquela situação. Então, muitos advogados não têm isso, é. porque a gente não faz parte da administração de uma cooperativa, entende? Então, assim, tem uma visão promissora a ter novas literaturas, a um estudo mais aprofundado de gestão, e eu acho que a gente tem que ter mesmo, É um nicho bem principalmente interessante, né? A gente fala, tem uma muito. teoria, né, que eles é muito comum, né, de quem é coaching e aplica aí essas técnicas de mercado, que eles falam que é essa teoria do oceano azul, que às vezes as pessoas estão nadando no oceano vermelho, que é onde tem muita procura, muitos peixes Uhum, mortos ali, e deixam de olhar para o oceano azul, que é aquele lugar ali que tem oportunidade, né? Então a gente exatamente. começa a ver, né, essa mudança nesse momento, né? Talvez não seja o momento, né, das pessoas que estão aí na prática, né, até a gente mesmo, em começar a produzir esses materiais, né? Porque Com não certeza. tem, né? A gente bate cabeça, Não. procura. Teve um livro uma vez que eu fui atrás, Pri, era sobre fundos. A gente precisava deliberar um fundo específico lá na cooperativa. Eu tive que falar com a autora do livro, porque foi uma edição muito pequena. Assim. Eu fui atrás da Sim. mulher, eu arrumei o telefone da mulher, eu falei assim, então, eu quero comprar, mas não tem. Eu vi que uma vez foi Sim. publicado, era um muito específico. Ela me mandou, enfim, me deu um presente, a Lagiária, não sei se você conhece ela. Lógico, eu trabalhei com ela Ah, na época do Sescop, é minha amiga pessoal, inclusive, a gente se nossa, fala jura? bastante. Ela me mandou. Não, aí você não tem noção, Pri. Ela me mandou todos os livros dela, porque era uma coisa muito específica que a gente precisava implementar sobre Sim. fundos. E não tinha nada. Tinha sobre outros fundos, sobre outros tipos societários, mas Uhum. não essa destinação específica de cooperativas. E aí eu falei, caramba, meu, não tem, sabe, material, porque justamente por causa Sim. da experiência dela, permitiu ela É. ter, né, Essa, essa. quando eu entrei na UCESP, ela já trabalhava lá. E ela trabalhava numa área mais técnica, né, de visita às cooperativas e tal, e eu trabalhava na área jurídica. Mas, olha que bacana, que é um pouco do que você estava falando sobre essa governança que vem agora, né? Nós sempre trabalhamos o técnico, né, da administração deles com o jurídico e com o contábil. Nunca É, teve uma separação é verdade. dessas questões. A gente sentava, tanto que assim, na época eu saí, eu acho que esse livro não deve ser só dela, deve ser do corpo do pessoal do Sescop São Paulo e da Eu acho UCESP que. São Paulo. Uhum. Eu acho que, inclusive, deve ter o nome do Paulo ali, Eu Paulo acho que Vieira. eu vou até olhar É, aqui para não cometer uma o gafe. Paulo Vieira, olha a Deixa eu coincidência, pegar. o Paulo Vieira foi meu estagiário lá. Legal. Quando eu saí da UCESP, ele ficou depois como advogado e tudo, mas a gente mantém contato até hoje, assim. Eu chamo ela de Lala, não tem jeito, a lagiária. Legal. E é muito carente, a gente percebia exatamente isso. E as pessoas iam buscar na organização esse tipo de Essa cultura, porque doutrina, né? Isso que eu a faço, gente né? era a cara do cooperativismo, Com a entendeu? Como assim vocês não recomendação. têm essa literatura? Isso, é Então, isso mesmo. ficou para a gente fazer novos livros e agora mais atualizados, E né? na prática, Pri, acho que você sentiu isso também. Era muito nessa de tentativa e acerto, né? A gente pensava assim, bom, não tem nada falando que não pode,
a lei não deixa clara, porque a lei de 70, como você disse, foi construída em outra época democrática, né? Não tinha essa atenção para a governança, não tinha essa atenção voltada. Sim. Quando a gente fala em mercado de capitais, a gente pensa especificamente ali em capital aberto, né? Não tinha nada voltado. Então a gente fazia muito assim. Então, olha, não tem nada falando que não pode. A recomendação é essa, a gente pode adaptar para esse caso. Vamos tentar. A gente Exatamente. batia muito cabeça, vamos tentar, vamos fazer, se não der nenhum problema, é isso. Construímos como se fosse uma jurisprudência, então. Exato. Vamos construir agora isso como uma regra, porque deu certo. Isso não deu, vamos fazer. Olha que legal você falar sobre isso. Agora, lembrando, né, na época que eu trabalhava lá, como não tinha, assim, era muito cooperativismo de trabalho, em 2003, 2002, foi aquele boom de cooperativas e o Ministério Público do Trabalho em cima. Foi uma tortura. E aí, o que acontece? Não tinha material específico falando sobre a diferença entre objeto social e objetivo social, porque são coisas diferentes e tal. E aí, nós criamos, eu me lembro bem, a Andréia Maia, que foi essa amiga que eu conversei ontem, que também está no cooperativismo ainda, mas em outra corporação, e o Mário César Ralize, que está na OCESP ainda. Legal. E nós fizemos um artigo muito, muito específico e tal, e eu lembro que esse artigo foi premiado. Olha, né? No Rio Grande do Sul, nós recebemos um prêmio. É uma boa abordagem essa sua, porque assim, às vezes a gente fica, né? Não tô achando material. Quando você chega nesse ponto, é o momento de você produzir, né? Caramba, é o Oceano Azul. Eu preciso fazer. É o Oceano Azul. Às vezes as pessoas estão tão focadas, vou procurar no Mar Vermelho, entendeu? E esquece do Oceano Azul. Poxa, então, por que você acha que você não tem capacidade? Claro que você tem capacidade de fazer. Vamos sentar junto com um corpo técnico que conheça da situação e vamos debater. E aí vão surgir novas questões, né? Novas literaturas. Muito, muito interessante isso. Isso que você comentou, Pri, dessa construção, como você disse, né? Eu vivia muito isso lá na cooperativa, né? Também, quando a gente tinha, tanto para uma assembleia, como para uma questão específica ali, societária, que tinha todo mundo, primeiro a gente olhava ali, né, o que era a deliberação da gestão, a viabilidade econômica. Sim. E fazia isso com o financeiro. E a gente vê muitas empresas de outro tipo societário precisando implantar políticas, né, de governança para trabalhar isso, né? E a cooperativa, ela tem isso já na própria natureza. E aí eu te faço essa pergunta, né? Eu aprendi governança corporativa com cooperativas, né? Então, eu acho que, mesmo diante da dificuldade, imagina, a gente tem poucos materiais de cooperativas, imagina de governança, né? A gente vai quebrando tema super novo, né? Muito, a gente pensa na organização societária, né? Sim. Enfim, em algumas políticas que servem para uma empresa de capital aberto, que elas estão embutidas já nos princípios cooperativistas, mas eu queria que você comentasse com a gente como que você enxerga essa estruturação da governança corporativa numa cooperativa. Você acha que tem uma vantagem no sentido de que, por exemplo, numa SA você tem a regulação da CVM, por exemplo. Você tem que apresentar 1 milhão de documentos ali, né, na listagem, no cumprimento da instrução. Na cooperativa já não tem essa exigência. Por outro lado, né, você pensa assim, caramba, você não tem essa exigência, tem mais campo para eu trabalhar. Eu queria que você comentasse sobre a governança em si, como você tem sentido durante a sua experiência, o que você tem observado aí, a valorização desse tema dentro das cooperativas. Então, como você disse, governança corporativa é um tema relativamente novo, que às vezes era aplicado, de certa forma, em alguns empreendimentos, talvez em algumas cooperativas, mas ele não tinha esse nome específico. Ele era tratado de uma forma mais genérica, né? E eu acho que no cooperativismo, o que acontece? Como é da essência dela essa questão de gestão democrática, ela tem que fazer as duas coisas. Olha a dificuldade que ela tem. Ela tem que gerir democraticamente e também ela tem que ter uma gestão profissional. O que a gente vê hoje? A gente vê muita cooperativa que é constituída apenas de um tipo de profissionais.
Digo isso em função das cooperativas, por exemplo, de saúde, tá? Tô dando um exemplo genérico aqui. Eu tenho conhecimento de causa, posso De confirmar. causa, então. E são profissionais São só que médicos lidam. que cuidam da gestão. Exato. Aí eu pergunto para você, assim como nós, né, que nascemos com toda essa questão do modelo capitalista, né, na cabeça e tudo, e vivenciamos isso na nossa economia, né, no nosso dia a dia, como que você transfere de uma hora para outra tudo que você carregou para essa gestão, né? Então, assim, se sabe que a gestão, a questão da governança corporativa, ela tem que ser unir o esforço. Eu acho que assim, unir os esforços de todas as áreas. Porque é prevendo sanar um possível problema lá na frente. Né? Então, eu falo muito isso com a minha sócia, que é a Fernanda, eu falo bastante assim: não adianta hoje, eu posso pegar um empresário e eu falar para ele, você tem que saber só da sua atividade. Ele tem que saber da cadeia inteira dele, desde da ponta, do início da questão até o fim. Então ele precisa ter uma visão holística de todo esse processo, mesmo que ele não entenda de lei. Ele não é advogado, ele não é obrigado a saber, mas ele tem que conversar com o jurídico dele para saber o que está acontecendo e se manter informado e antenado na situação. Se a gente pensa num time de futebol, por exemplo, eles ensaiam as jogadas. Você sabe a hora que vai chegar a tua vez, né, para agir. Quando você entende essa cadeia de processos, né, esse fluxo interno, as responsabilidades, você sabe a hora que vai chegar para você aquilo, né? Exatamente. Então, se o jurídico está limitado ali, só cuidar de processo, eu só dou parecer quando me chama, não está envolvido, ele não vai se antecipar, né? Ele não vai saber qual o momento dele intervir, dele participar do todo, né? Bem interessante. Exatamente. Então, aí ele vai, em conjunto com essas outras áreas, que não é de conhecimento total dele, criar mecanismos e procedimentos para prevenção de algo que possa surgir. Isso eu estou falando do jurídico, mas pode ser, por exemplo, na questão contábil, que é tão quão importante quanto o jurídico. Entendeu? E assim também na gestão. A pessoa não tem a mínima noção do que é gestão, ela vai ter que ter pelo menos um pouquinho dessa noção. Né? Nem que a cooperativa contrate gestores ou mesmo pessoas capacitadas para isso, ela não pode deixar na mão desses terceiros um empreendimento como o cooperativismo. Até porque tudo é decidido em assembleia. Você não toma uma decisão sozinho. Né? Isso até que é bem assim característico das cooperativas. Então, eu acho que essa governança ela tende a ser fortemente aplicada pelas cooperativas, tendo em vista, inclusive, a própria norma do Banco Central, que prevê nas cooperativas de crédito a aplicação dessa governança corporativa, Sim, que eles chamam de governança... A gente já tem, né? Isso, governança corporativista que eles chamam. E é muito importante. Ou seja, a gente sempre se baseia nas que são maiores. Então, assim, a instituição cooperativa de crédito, ela é uma grande corporação, é uma grande instituição. E ela é regulamentada por algumas questões do sistema financeiro. Sim. Então, se o sistema financeiro está preocupado em que a administração da cooperativa, a gestão dela, seja de governança... Democrática então, e profissional. Democrática, né? Exatamente. Eu acho que as outras cooperativas devem olhar com bons olhos, inclusive acessando a própria cartilha que eles fizeram, que eu acho que é bastante interessante. A gente tem uma coisa que a gente usa muito no direito, a gente aprende nos primeiros anos da faculdade, né? Que é a analogia do direito, né? Se você não tem, tem coisas que você tem que importar, né? Então, assim, a minha cooperativa, ela é uma cooperativa de trabalho, de professores, por exemplo. Eu não preciso seguir as normas ali da Comissão de Valores Mobiliários, mas por que não importar esses critérios? Exatamente. Né? Pegar um patamar alto ali de uma exigência e tentar adequar para já criando, porque pode ter uma alteração legislativa daqui a um tempo que lógico. A gente tem uma mudança, por exemplo, em cooperativas de saúde,
não tinha um olhar nesse sentido. A ANS, que é a agência que regula, né, tanto Perfeito. as operadoras de saúde, seguradoras, independente se é cooperativa, se é limitada, ela regula a natureza da atividade. Ela criou, né, um comitê para desenvolver algumas instruções específicas com relação à utilização do capital de todas as Sim. operadoras. E aí acabou pegando cooperativa. E dentro dessa instrução lá da ANS, eles colocam, né, ter, né, a criação de órgãos de governança, então já está transportando. Isso. Né? Embora Muito a lei bem. seja de 74, não tem essa mudança, de 71, né? Desculpa. 71, 71. Sempre confundo. Isso. A gente tem essa transposição, né, de outros, seja agência, seja CVM, que vão trazendo para a gente, né? Então tem que ter um olhar mais para frente e para o próprio mercado mesmo, né? Sim. Como que as empresas estão caminhando. E sabe uma coisa também que eu acho bem importante frisar? É que, assim, no encontro do que a gente tem falado, o modelo cooperativista, ele é totalmente diferente dos demais empreendimentos, dos demais tipos societários. Então, ele tem características específicas e, por conta dessas características específicas, teve que ser, vamos dizer assim, modificado algumas legislações. Ou, se não é modificada a lei, tem instruções normativas que incorporam essa situação para que no dia a dia você tenha a aplicação disso. Então, por exemplo, você falando aí da ANS, me remeteu, por exemplo, às normas contábeis, que são totalmente diferentes das aplicadas às cooperativas do que as demais. Né? Então, você tem uma norma específica contábil, por exemplo, para as questões de cooperativas de saúde e para as demais uma outra situação. Isso. Ou seja, essa governança, ela é muito propícia hoje. Eu acho que ela tem que ser muito difundida e aplicada, porque aí você vai pegar, como eu falei, a cadeia como um todo e todas as áreas vão se conversar. Isso é muito bom, né? Você não fica com a visão simples e pura de uma situação, você tem a visão no todo. A tão famosa diversidade, né, que a governança prega. Na governança a gente tem um instituto, né, que eles falam que é a criação de órgãos de governança, e aí você tem as comissões, os comitês, que é justamente isso que você falou. Você cria um comitê específico para discutir um tema e você chama profissionais, executivos de vários segmentos, né, pode até ter alguém interno, para pensar sobre um assunto específico, né? Então são grupos de trabalho, né? Exatamente. E aí a cooperativa traz isso já, isso é muito legal. Muito. É o que você disse, né? Só o nome às vezes não é dado, né? Mas, não é dado. É verdade. Já está feita, né? Vulgo, como você falou, as partidas de futebol, né? Se você pegar hoje as partidas é que por conta da pandemia a gente não tem visto, mas a hora que voltar de novo, reparem para vocês verem, não tem o nome específico de cooperativa, mas a corporação de cooperativa de crédito tá ali fazendo a propaganda dela, porque se difundiu assim no Brasil inteiro. Entendeu? Então, a tendência é só crescer, graças a Deus, porque eu acredito muito, eu acredito muito ainda no cooperativismo, sabe? E aí tem essa pergunta que eu acho bem legal, assim, a gente tem visto uma mudança de comportamento no consumo, né? Você comentou muito sobre essa questão de cooperativa de crédito. Queria que você explicasse um pouco pra gente qual que é a diferença, por exemplo, de um grande banco, de um bancão, para uma cooperativa de crédito com relação ao consumo. Porque a percepção do consumidor hoje ela é muito mais focada para a gestão da empresa. As pessoas não compram um produto ou não consomem, né, um serviço específico sem entender qual que é a solidez daquela empresa, né, qual a participação, os consumidores estão mais ativos. E aí a gente vê uma vantagem aí nesse sentido, né, para uma cooperativa de crédito, por exemplo, com relação ao consumo desse serviço, né? Comenta um pouco para a gente sobre isso. É muito específico essa questão que você perguntou com relação às cooperativas de crédito, né? E a abordagem como consumidores. Eu acho que o que tem que ficar claro, e muito pra gente, assim, que é do jurídico, né? Me perdoem as pessoas se não tiverem esse mesmo entendimento, essa interpretação. Só não falar latim. Não, tudo bem.
Explica. Não, tranquilo. E aí, o que que eu tô dizendo? O que que eu queria dizer? Na verdade, quando a gente fala assim, o consumidor, ele tá muito mais antenado, ele tá modernizado, ele tá totalmente diferente do que se você pegar, não vou colocar nem 10 anos, tá? Vou colocar 5 anos. É. Por conta de toda essa rapidez com que a gente vem modificando as questões, O né? Então, acesso à assim, o informação, né? As acesso à pessoas sabem de informação. tudo que acontece hoje na empresa. Exato. Então, assim, é muito mais rápido. O que acontece? Como o cooperativismo ainda não é muito conhecido por algumas pessoas, quando você fala assim, o consumidor, a primeira coisa que tem que ser entendida é o seguinte: no cooperativismo existe uma coisa que se chama dupla identidade. O que significa isso? O cooperado, ao mesmo tempo que ele é dono do empreendimento, ele é usuário dos serviços da própria cooperativa. Gente, Ótimo. que louco isso, né? Como Louco. isso na prática, né? Como isso na prática. E dá certo. E dá certo, né? Olha aí as cooperativas de crédito É. já falando, né, sobre isso. Como que dá certo isso? Porque, na verdade, as cooperativas de crédito, falando um pouquinho da sua pergunta, o que acontece? Por que ela é vantajosa? Primeiro, as cooperativas de crédito, elas conseguem, de uma forma melhor, atender aquele grupo de pessoas que, no caso, seriam os consumidores das instituições bancárias, mas que na cooperativa de crédito tem outro nome e outra característica. Enquanto nós, como consumidores apenas da instituição bancária, temos que falar com o gerente que fica querendo embutir um monte de venda em cima de você para ganhar a comissão dele, a gente sabe, sendo cooperativista, que numa cooperativa de crédito, os benefícios e as vantagens que a gente vai ter não é só naquela questão de, por exemplo, juros menores para empréstimo. Ela tem todo um esquema por trás que vai te beneficiar ou a você diretamente, cooperado, ou aos seus familiares. Como? Primeiro, tem um estatuto social que ali vem determinado que podem ser criados fundos específicos, ou Ótimo. seja, hoje não é mais fundo, né? Que a gente fala que meu Deus, fugiu o nome agora. A hora que vier eu falo. Mas esses fundos para arrecadar vários valores desses cooperados para, numa ocasião, por exemplo, de final de ano, fazer sei lá, uma promoção, uma Premiação. confraternização, uma premiação, né? A ajuda aos cooperados em alguma situação de auxílio, sei lá, pensando aqui em auxílio à saúde, auxílio funerário. Então, assim, é diferente dos seguros que que é apresentado a você pelas instituições bancárias Você tem que através do comprar, seu gerente. isso no banco, né? Você vai comprando esses Exatamente. pacotes. E o mais importante, Exato. Pri, que eu acho legal você comentar sobre isso, é que quando a gente vai num banco ali, você não entende como funciona aquilo, né? Você não entende a organização, você não tem decisão nenhuma, né? E na cooperativa Exatamente. é diferente, né? Olha, a minha sócia está online aqui. Obrigada, Fê. Oi, São Fê. reservas. São as Então, são reservas. reservas. Então, você pode constituir reservas, e aqui ela já falando um pouquinho da reserva de assistência técnica, educacional e social, que era São as exatamente o que eu queria falar. obrigatórias, né? Que são as obrigatórias, mas veja, um retorno ao cooperado. Você entende? Retorno que vai vir através do quê? Capacitação, treinamento, que pode ser dado não só ao cooperado, mas estendido aos seus familiares, se assim previsto no estatuto. Verdade. Olha como é muito legal, entendeu? Eu acho, eu sou apaixonada. A gente sabe, tem essa questão dos fundos e reservas, né? Você pode incentivar. Na verdade, a própria cooperativa tem, né, no bojo isso, essa questão educacional. E às vezes, por não saber, a cooperativa não sabe que ela pode usar esse fundo para isso, né?
para fazer esses programas educacionais, para patrocinar um Sim. curso específico, uma atividade de lazer ou de Não, responsabilidade social, não né? sabem. E é Ele interessante que volta, né, nós para o ele consumidor, né, para o volta, ele cooperado. volta. A gente fala, nós tínhamos, né, um chefe, na época que eu trabalhava na OCESP, inclusive, que faleceu esse ano, que Deus o tenha, doutor Geraldo, ele falava assim, que era o troco de padaria do cooperado, sabe assim? Porque ele dava, vamos supor, R$ 1 para comprar o pãozinho, que foi 50. Ao invés dele pegar o troco de 50 centavos, ele aplicava esse 50 lá no Rates, e tinha esse retorno não diretamente em valor, mas ele tinha esse retorno através dos treinamentos, das capacitações, Isso, através de todas essas questões, inclusive aos familiares. Então é verdade. muito interessante isso, sabe? Apesar da gente ter outro exemplo, cooperativas de consumo. As cooperativas de consumo, elas são fortemente confundidas com supermercados, porque funcionam da mesma forma. Mas, na essência, não funcionam igual. Porque o cooperado, ele, além de dono, é usuário do sistema. Então, ele Uhum. participa das assembleias. Quando que você vai na assembleia É muito como importante. acionista Você de um tem um poder de supermercado? voz, né? Você pode, inclusive, numa decisão, acontecia algumas vezes isso das assembleias que eu participava, você pode não ter um voto ali, né? Que tenha força para mudar, mas você pode fazer Exato. constar em ata, por exemplo, a sua objeção. Você tem um poder de Muito. voz na deliberação, isso é muito importante, né? Você é dono do Exatamente. negócio. Exatamente. E aí, partindo para essa valorização do cooperativismo e também do cenário que a gente vive muito rápido, a gente pensa que, né, que as cooperativas têm que ser pequenininhas e tal. E a gente sabe que as instituições corporativas de cooperativismo de crédito são grandes, como as de consumo também, né? Então, por exemplo, o que eu tenho ouvido falar, que as de consumo, por exemplo, elas estão fazendo novas, se modernizando, né, para atender os seus cooperados da forma de delivery, Olha que colocaram legal. autocaixa. Então, assim, como nos Estados Unidos, lá que você mesmo pega a compra e você passa no caixa. Legal, olha, Muito é um bacana super isso. case de sucesso isso, né? Nossa, super, super. E então, elas estão se antecipando. Elas estão estudando, né, o mercado e estão antecipando essa geração, essa nova geração, esse novo cenário que a gente tem vivido, né? Como que a gente vai fazer daqui para frente para viver? Nós estamos vivendo uma pandemia, sim, só que a gente vai continuar vivendo. Não a pandemia, mas a gente vai continuar vivendo. E como viver? Então a gente É. tem que se transformar, né? Mudar e se adaptar. Ô, Pri, quando Esse é o cenário. a gente fala muito na gestão, né? Muitas empresas têm voltado para o customer success, né? Que é assim, é o sucesso pelo consumidor. Então, você primeiro, antes de você criar um produto ou de desenvolver uma solução, você ouve o consumidor. A cooperativa, ela é uma solução que já nasce com isso, né? Nesse sentido. Muito. Exatamente. Você não tem que fazer um programa específico para ouvir o consumidor, considerando que o consumidor ele já participa daquilo, né? Então ele começa da ponta também, né? É muito Exatamente. interessante isso. Então, eu posso dizer que em algumas cooperativas, como a de crédito, a de consumo e outras, né, de outros ramos que partem por esse lado de consumo e não de prestação de serviço, né, tem uma tripla qualidade, né? Verdade. Além de dono e usuário, ele também é consumidor, Verdade. no sentido amplo da palavra, mas ele também é um consumidor, né? Verdade, Pri. Pri, assim, toda vez que eu faço live aqui com você não é diferente, eu ficaria horas aqui falando, porque são temas que Obrigada. eu acho que agregam demais, né? Quando eu falo de Verdade. governança aqui, eu fico sempre muito preocupada em não trazer a amplitude de cada tema, né? Então, por isso eu trago os profissionais e eu fico muito feliz de trazer uma profissional tão engajada no cooperativismo, né? Tão experiente, né? Com tanta propriedade Obrigada. para falar sobre esse tema.
Estou muito feliz, muito honrada de você ter Obrigada. participado aqui. E eu queria deixar esses últimos minutos aí para você deixar sua mensagem final para o pessoal. Se quiser mandar beijo aí para os amigos. Quem quiser seguir a Pri, gente, tá aqui na live em cima, tá o nome dela. Clica lá na página dela, no Instagram. Fica à vontade, o espaço é teu. Obrigada. Bom, a primeira coisa, gratidão novamente pelo convite. É muito bom saber que existem pessoas ainda que acreditam no cooperativismo. Como a gente vem falando, né, na live, é uma coisa que eu me apaixonei e não há quem não se apaixone. Verdade. Então, quanto mais a gente estuda, mais descobertas maravilhosas a gente tem. Queria agradecer as pessoas que estão com a gente. Obrigada a todos. Obrigada a todo mundo que colocou oi para mim. E eu queria falar uma coisa muito importante, que são duas questões. A primeira é que eu acredito no cooperativismo como uma alternativa viável socioeconômica ao nosso país, tá? Eu acredito muito nisso. Sim, E uma outra questão é que, aprendendo o cooperativismo, eu aplico o cooperativismo. Então, assim, entendendo como ele funciona, eu não vou com os mesmos olhos ao supermercado, por exemplo, ou na cooperativa de consumo. Eu vou olhando e pensando naqueles cooperados que estão trabalhando por trás daquela cooperativa e que estão recebendo os benefícios que ela pode gerar. Não é então, uma eu empresa sempre explorando, são não, trabalhadores com exatamente. Então eu vou sempre com os olhos a pegar produtos, né, e consumir coisas de cooperativa, porque eu sei que ali existe o trabalho de um cooperado, entendeu? Então era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Que linda, amei. Obrigada. É uma declaração Obrigada. de amor ao cooperativismo, né? Obrigada. E assim que possível, a gente vai fazer uma live lá no nosso canal com a doutora Fernanda e você vai ser a nossa convidada. Nós vamos falar sobre a questão que você sempre fala, que é muito importante, que é a governança corporativa. Sim, tá bom? Já tá aceito. Então tá bom. Obrigada, viu, gente, mais uma vez. Pela participação. Obrigada a todo mundo que assistiu. Quem não conseguiu assistir a live desde o comecinho, vai ficar aqui no IGTV também para assistir completo. E é isso. Muito obrigada. Eu amei. Obrigada a você. Um beijo. Até mais.